Queremos saudar a igreja na graça, na paz do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queremos hoje falar sobre Deus enquanto referência para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada como servos e servas de Deus, para a nossa vida de forma geral, e pensando essa prerrogativa de Deus a partir de uma perspectiva muito interessante que aparece em toda a Bíblia, mas que está presente no texto lido na liturgia, que fala de Deus quando ele se refere ao Deus como eu sou, ou eu sou o que sou, né? Quando acontece a situação de Moisés colocar-se na presença de Deus com a sarça ardendo, e então Moisés, em dúvida de quando as pessoas perguntassem quem era o Deus que o estava enviando, em nome de que Deus que ele responderia, porque havia muitos deuses dos povos daquele momento, daquela região, e aí ele disse: olha, quando alguém me perguntar qual Deus que me mandou, como que eu respondo? E aí então Deus respondeu a Moisés dizendo: olha, diz que o eu sou, ou eu sou o que sou, te enviou. E essa terminologia é interessante, que ela vai aparecer em vários outros textos relacionados a Jesus Cristo. E a gente lembra muito dessa parte, né, dessa frase lá de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando diz: olha, eu sou o que sou, está te enviando. Então a gente lembra dessa experiência epifânica de Moisés com Deus. Mas o próprio Jesus Cristo, ele vai ter uma sequência de 7 momentos ou textos bíblicos que ele vai usar esta mesma nomenclatura em outras dimensões. Então eu queria convidar os irmãos a acompanharem, talvez não fazer todas as leituras, se der tempo, ok, mas ouvirem as leituras, porque são 7 textos. O primeiro texto é o texto do Evangelho de João, que se encontra em João 6:35 e o 51, né? Que diz assim, porque como não dá para a gente ler, porque ele vai do 35 depois pula para o 51, por isso eu estou sugerindo que os irmãos ouçam, né? Não procurem o texto, porque vai dificultar a leitura para vocês. Ele diz assim: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, e alguém que dele comer viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Depois, em seguida, João lá no capítulo 8, versículo 12, 9, ele vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois, em seguida, em João, ainda no capítulo 10, a partir do versículo 7, ele vai dizer que ele é a porta das ovelhas. Então ele diz assim: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Depois ele vai dizer que ele é o bom pastor. Então ele vai dizer lá no capítulo 10 ainda, a partir do versículo 11 e o versículo 14, ele vai dizer: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Depois, lá no capítulo 11, versículos 25 e 26, ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Depois ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14, 6 a 7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós tivesses conhecido
conhecereis também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Depois, por último, ele vai dizer que ele é a videira. E aí ele diz assim, o capítulo 15, versículos de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta sequência, na verdade, poderíamos fazer uma relação direta com o texto de Êxodo, quando Deus diz que eu sou o que sou, e é esse eu sou o que está te enviando. E o nome de Deus, na verdade, ele é um reflexo de quem Deus é, né? Quando eu digo, olha, o reverendo Nenrod Douglas, né? Na verdade diz quem eu sou, filho de quem eu sou, né? Diz o que eu estudei. As pessoas que me conhecem saberão sobre o que eu penso, o que eu sinto, né? Então o meu nome, na verdade, é a minha identidade, não é verdade? Quando a gente vai construindo um nome ao longo das nossas vidas, o que nós dizemos, o que nós fazemos, o que nós cremos, a forma com que vivemos, vai consolidando uma identidade. Então o nome de Deus é a sua identidade. O nome de Deus é quem Ele é. Por isso nós podemos perguntar, qual é o nome de Deus e qual é o seu significado? Moisés fez essa pergunta quando estava diante da sarça que queimava e não se consumia, quando Deus se revelou a ele no Monte Sinai através daquele arbusto, né, que queimava, não se consumia, Deus conversando com Moisés, e a resposta que Deus deu foi categórica, foi clara, quando ele diz, olha, quando perguntarem para você quem foi que te enviou, quem foi que te mandou, que Deus que lhe mandou, você vai dizer, eu sou o que sou. É esse Deus que te mandou. Quem te mandou é aquele que é. E depois a gente vai ver no texto bíblico que vão aparecer outros nomes sobre Jesus, sobre Deus. Um dos nomes que vai aparecer é Iavé, que é depois compreendido como Javé, né? Elohim, né? A tradução dos javistas vai chamar Deus em Gênesis de Javé, e a tradução dos eloístas vai chamar Deus de Elohim. Tanto que você vai ver lá no livro de Gênesis Deus sendo chamado de Elohim e sendo chamado de Javé. E por que estes nomes vão sendo dados a Deus desta maneira? A primeira vez que Deus é chamado de Iavé, lá no Antigo Testamento, logo nos primeiros momentos que ele é chamado de Iavé, no hebraico, era uma palavra sem nenhuma vogal. Era a palavra com a seguinte terminologia, YHWH, Iavé. Ou seja, não tinha vogal, só tinha consoantes, que depois é transliterado para Iavé, incluindo a consoante A e a consoante E. No primeiro momento, a vogal A e a vogal E. No primeiro momento só tinha as consoantes, YHWH. Quando você vai estudar dentro dos estudiosos do hebraico, chamado tetagrama, né, essas quatro letras do nome Iavé, é extremamente interessante a gente compreender isso, porque o nome Iavé refere-se à autoexistência e à autossuficiência de Deus. Iavé significa nada mais, nada menos que Ele é o único que tem a vida em si mesmo. Ou seja, Ele é o gerador, o providenciador, o cuidador, o Senhor, o dono da vida. A vida está nele, a vida foi gerada por Ele, a vida voltará para Ele, e todas as coisas que existem no céu, na terra, debaixo da terra, todas as coisas que existem nos mares, todas as coisas que existem no universo, todos os planetas, tudo que se move, tudo que tem vida, veio dele e voltará para Ele, é criado por Ele.
por isso eles usam, e aí que é muito interessante, por que no hebraico eles colocam apenas as consoantes no primeiro momento, escrevendo Yahvé apenas com as consoantes? Por causa do temor que os judeus tinham de pronunciar o nome de Deus. Eles tinham temor em pronunciar o nome de Deus. E por isso, então, eles não falavam o nome de Deus e pronunciar e chamar Deus em vão. Havia um temor muito grande. Havia um respeito muito grande. E eles temiam que chamasse o nome de Deus em vão. Para vocês terem uma ideia, quando eles iam falar Yahvé, eles falavam assim, Yahvé. Porque eles não tinham coragem de falar o nome de Deus em voz alta, porque não achavam dignos disso. E aí depois a gente vê que vão substituindo o Yahvé, que é o tetagrama, por Adonai, que significa Senhor. Como resultado, a verdadeira pronúncia do nome foi perdida. Com o uso comum de Adonai, Senhor, e Elohim, Deus, não demorou muito para que as vogais desses nomes encontrassem em seu caminho para as consoantes de Yahvé, surgindo então a palavra Yahvé, que é justamente uma junção de Yahvé com as duas vogais, que é justamente uma junção das primeiras palavras, das primeiras letras de Adonai, das primeiras letras de Elohim, e as consoantes Y, H, WH. E aí então ficou Yahvé e depois Jeová. Irmãos, nós não estamos aqui querendo fazer um estudo sobre exegese, mas que não há dúvida de que é algo extremamente fascinante a forma com que eles tratavam a nomenclatura sobre Deus. E o que é interessante, que seja Elohim, seja Adonai, seja Yahvé, seja Jeová, a nomenclatura Yahvé, dizendo novamente, refere-se à autoexistência e à autossuficiência de Deus, sendo Ele o único Senhor e provedor da vida e aquele que provém e que a vida existe nele mesmo. Portanto, quando nós falamos, e Deus diz para Moisés, né? Quando Moisés pergunta para ele quem eu sou, e ele responde a Moisés, isso na forma de um verbo, dizendo, eu sou o que sou, eu vou ser e o que vou ser. Ele está dizendo, eu fui, eu sou e eu serei. Deus, o único Deus, Criador de toda a vida e de todo o universo. Eu sou o que sou, e não há nada que seja ou que exista fora de mim. Ele não está submisso a ninguém e nem a nada. Ele define a existência, a realidade e a vida. Yahvé é o nome de Deus da aliança, do Deus da aliança, e mais usado no seu relacionamento com o povo de Israel, enquanto Adonai é usado no seu relacionamento com outras nações, dizendo, Ele é Senhor e Ele é Yahvé. Nesse contexto, irmãos, o nome do Senhor usado, nós podemos entender o significado e conhecer melhor a sua natureza. Yahvé, portanto, significa presença, significa proximidade, enquanto Adonai significa Senhor. Respeitem o meu Senhor, Yahvé, o Deus próximo, o Deus que dialoga comigo, que embora sendo o Criador de todas as coisas do universo, trata comigo de forma particular, me chama pelo nome, me trata de forma individual, sendo Criador de todo o universo, dialoga comigo e decide por sua própria espontânea vontade viver em mim, no meu coração, por meio do seu Espírito e por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus próximo, Deus que está próximo daqueles que clamam, Deus que está próximo daqueles que o buscam, Deus que está próximo para libertar aqueles que estão precisando de libertação, Deus que está próximo para perdoar todos que o buscam e que o clamam por perdão.
E aí, no Novo Testamento, Jesus se revela também como eu sou. Jesus se revela respondendo ou dando continuidade nesta manifestação do Pai, e ele diz: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Está lá em João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E antes que tudo se formasse, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E nada do que foi feito sem que ele tivesse participado. Portanto, ao referir-se a si mesmo como eu sou, Jesus estava a apresentar-se como mediador de uma nova aliança. Eu disse, esse eu sou é uma frase, irmãos, incompleta, pois o Senhor virá preencher o resto da frase, tal como eu sou. E aí ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele vai dizer: eu sou o pão que desce do céu. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que você estiver morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois o ramo. Portanto, ao reconhecermos Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós cumprimos a antiga aliança e ingressamos numa nova aliança, por meio da graça, por meio do sangue e da salvação de Jesus Cristo. E passamos a ter uma proximidade direta com o Pai, porque este Jesus rasga o véu do templo de alto a baixo, intermedia por nós, se relaciona conosco de forma presencial e pessoal. Se você reconheceu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dizer que nesse momento, exatamente neste momento agora, o Senhor Jesus, que é Filho do Deus Pai e Eterno, Criador de todo o universo e de todas as coisas, Ele habita em você. Ele está em você neste momento. Ele não cabe em todo o universo. Ele não cabe, nenhum dos planetas é possível deter a sua presença. Não há nenhum dos oceanos que comporte a sua presença na totalidade. Não há nenhuma atmosfera, nenhum processo em todo o universo que caiba Deus na sua totalidade. Mas Ele cabe dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Que privilégio fantástico. E eu quero te dizer, irmãos, porque o eu sou, o que sou, que era, que é, que há de ser, decidiu deixar o céu, aniquilando-se a si mesmo, assumindo forma de servo, e como servo foi até a cruz, morreu por você e por mim, por nos amar de uma forma maravilhosa, e decidiu viver em nós. Que privilégio maravilhoso, não é verdade? Então eu quero te dizer que tudo que você é, tudo que você foi e tudo que você haverá de ser, vem, provém e voltará ao Senhor. Portanto, Ele é o Kyrios eleison, o Senhor dos senhores, o Senhor de todo o universo e o Senhor das nossas vidas e o Senhor da nossa história. E aí a Bíblia nos diz que diante dele todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que ele é o Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, a melhor forma de nós vivermos diante do Yahvé, a melhor forma de nós vivermos diante do Adonai, a melhor forma de nós vivermos diante do Elohim, a melhor forma de nós vivermos diante de Jesus de Nazaré, a melhor forma de nós vivermos do pão, aquele que é o pão da vida, a melhor forma de nós vivermos daquele que é o caminho, a verdade e a vida, a melhor forma de vivermos diante daquele que é a videira verdadeira, a melhor forma de viver diante daquele que é a luz do mundo, a melhor forma de viver diante daquele que é a porta que se abre e que não se fecha, a melhor forma de viver diante do bom pastor,
a melhor forma de viver diante daquele que é a ressurreição eterna. É dizer, tu és o Senhor da minha vida e o grande amor da minha existência. E eu te amo acima de tudo e de todos. Eu te agradeço pela salvação eterna. E não há nada que eu possa fazer para conseguir, em gratidão e amor, responder tudo que tu fazes por mim e tudo que tu fizestes por mim. E ainda que tudo me falte, a tua graça me basta. Quero servir o Senhor pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor faz. Eu quero servir o Senhor pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor me dá. Eu quero servir o Senhor não pela cura do meu corpo. Eu quero servir o Senhor não pela casa que eu moro. Eu quero servir o Senhor não pelo emprego que eu tenho. Eu quero servir o Senhor pelo que o Senhor é. Porque a tua graça de ter deixado o céu e ter me alcançado na cruz do Calvário faz com que eu seja também. Porque quando eu te conheço e quando eu entrego a minha vida a ti, eu deixo de estar e passo a ser. Porque eu passo a viver para a eternidade. E precisamos viver de modo digno dessa eternidade. O eu sou o que sou é Jesus de Nazaré também. E Ele encontrou com você e transformou a sua vida em uma vida que passou a ser e não mais está. Portanto, viva de modo digno do que você se tornou, do que você é. Viva de modo digno desta graça que te alcançou, sabendo que tudo que você tem é do Senhor e Ele lhe pedirá contas. Os seus bens, os seus recursos, o seu corpo, a sua casa, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, são promessas, heranças bondosas do Senhor. Mas se você quiser que os seus filhos sejam felizes e que os seus netos sejam felizes, e se você quiser ser feliz, dobre o seu joelho e confesse que o eu sou é o Senhor da sua vida e a razão e o sabor da sua existência. Em nome de Jesus.